O meu primeiro trabalho comunitário foi sair do morro para aprender. E aí a gente já estava entrando na história da internet no Brasil, né? Informática. E aí a gente falava com as pessoas, né? E na época era uma associação de moradores, eu era secretária, e a gente queria levar projetos também, que eu escutava falar de outras favelas, eu queria levar para lá, e só que a gente teve que literalmente descer um morro para aprender aqui, e algumas pessoas escutaram. Uma das minhas primeiras motivações para trabalho comunitário se deu nessa casa, da onde eu estou falando hoje, que foi em 1999, por aí, quando eu vim para o CEDARPS. E assim, era muito legal que a gente chega muito ansiosa com tudo, né? E a gente aprende a frear um pouco nossos anseios, que a gente queria resolver tudo de uma só vez, mas a gente foi aprendendo a comer a maçãzinha por cada bocada, e aí a gente foi conhecendo outros parceiros, e conseguimos levar um grupo, uma escola de informática e cidadania para o Morro do Urubu, onde os meninos se reuniam, onde os meninos aprendiam, era o básico, né? O Windows, o Word, o Excel, né? Depois a gente fez uma grande parceria com o Ministério do Trabalho, também ligado à informática, que era um projeto que a gente também coordenava, era o CIPRO, né? E daí a gente foi caminhando, outros projetos foram chegando, e nessa época a gente já estava na Associação de Mulheres, tá? Foi uma transição. Na verdade, eu fiquei na Associação de Moradores, eu brinco que eu fiquei gestando 9 meses. E depois a gente parte para um empreendimento maior, que era a Associação de Mulheres. Tem algum momento que te marcou dessa trajetória que você dá? Uma que até hoje, né, eu digo que é meu cartão de visita, foi a escolha para a gente receber da mão do presidente da República, senhor Luiz Inácio da Silva. Em 2007, a gente recebeu um certificado representando, na época, eram 150 mulheres que faziam um trabalho de prevenção por todo o Rio de Janeiro, né? Então, isso me marcou muito, porque a gente teve essa notícia. Já de noite eu comecei a me sentir com dor de barriga, dor de cabeça, eu não sabia o que eu fazia, foi uma doideira, né? Esperar das 6 horas da manhã para estar lá na Cidade do Samba, com essa responsabilidade de representar outras mulheres. Eu falei, caramba, eu dou conta disso? Como é que vai ser, né? Como é que não vai ser? Então, isso me marcou muito. Eu tenho ele no meu banner, né? Eu pedi para botar a nossa foto lá no banner. E uma das coisas que eu trago para o meu dia a dia até hoje não é o que você fala, é como você fala. Isso a gente fala, a gente foi aprendendo a forma como a gente conseguia dialogar com os gestores, o CEDARPS em todos os projetos conversava muito com a gente, que a gente chegava aqui com uma crítica muito grande, né, com os serviços, né, que não nos recebia ou que recebia muito mal e tal, e como que se dava essa troca. Até para nós mesmos, quando começou os gestores virem participar da nossa rede, a gente queria quase que as pessoas ficavam com medo. Eu não vou lá não, que aquela gente vai me pegar, vai arrancar meu pescoço, porque a gente só tinha críticas, né? Críticas. E a gente foi aprendendo que eles também tinham a razão deles, né? As razões deles. E começamos a nos moldar, começamos a refletir como é que a gente pode sentar na mesa com alguém, entender a ideia do outro, mas também construir as nossas ideias com o outro. Eu acho que isso é muito importante.
nessa fala aí que eu disse para você. Não é o que a gente fala, e sim como a gente fala. Você lembra em que momento começou o seu trabalho como ativista? No momento que eu vi meu filho da esquina parado, conversando com outros adolescentes, não, com um adolescente, que eu não vi o rosto dele, né? Com um boné enfiado até a testa. E eu ficava, caramba, quem é que está ali conversando com meu filho? Acho que ali nasceu a minha vontade de participar do momento na comunidade, né? Dos momentos. Porque eu queria estar perto do meu filho, mas como, né? Estar ali no meio dos jovens, entender eles, mas eu queria saber quem eram que estavam, quem eram os amigos, né? E aí depois a gente se vê também indo para o shopping, comprar chapéu de marca, tênis de marca, essa coisa toda. E este menino que eu fiquei do lado do portão olhando, né? Esse garoto é um dos meus, como é que eu posso falar? Eu acho que eu dei muito de mim para ele, mas ele se deu muito mais dele para mim. Ele morava, que agora ele mora com uma menina, né? Ele morava na última casa do morro, só que ele não ficava lá em cima no morro, então ele descia e ficava exatamente no portão da minha casa, conversando com os meninos. Tinha essa coisa, né? E também na comunidade a gente tem os nossos preconceitos. Você olha para cima, é os meninos do morro. Aí você olha lá em cima, eles falam, só quer brincar, só quer ficar lá com aquela... Enfim, tem aquela rivalidade dentro da própria comunidade. E esse menino está no primeiro emprego que a gente arrumou para ele. Era o meu braço direito no projeto de informática. Ele hoje ele já é há muito tempo, agora ele é formado em administração de empresa. Ele é um como é que eu posso dizer? Acho que é CCA, SCE, não sei o que lá, de empresas. SCE, não é? Centro, não sei o que, de escola e empresa. É CCEE. Ele ainda está lá nesse primeiro emprego dele. Então, assim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Ele foi entrevistado uma vez e escreveram até um parceiro que a gente tinha, que era de Informática e Cidadania, o CDI, Centro de Democratização de Informática. E ele foi entrevistado e aí ele falou de mim. Eu não estou sabendo de nada, né? Ele seguiu a vida dele, né? A oportunidade foi dada, que eu costumo dizer para os meninos, para os jovens, né? A gente só é uma porta, a gente abre, você só vai continuar se você for muito bom. A gente abre a porta, mas você tem que querer ficar e querer prosseguir, né? E aí um belo dia eu estou na Secretaria de Tecnologia aqui no centro da cidade, esperando para fazer assinar um projeto. E aí eu apanhei assim, uma revista assim, que falava de informática, aí eu peguei, aí quando eu abri, estava lá a entrevista desse menino, falando, eu devo muito à dona Sônia, do Morro do Urubu. Isso me fez chorar ali, sem ninguém entender o que era, né? Eu sabia o porquê que eu tinha me levado às lágrimas, mas tenho muito orgulho. A gente tem muitos casos de sucesso, pessoas que passaram, a gente não conseguiu dar jeito em todos, né? Mas durante o tempo que a associação funcionou, a gente tem boas lembranças e posso dizer para você que funcionou, e algumas pessoas hoje estão em cargos de representatividades muito... E a gente tem orgulho de ter passado pela vida deles. Qual o nome da associação mesmo? AMAMU, Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu. E como que ela começou? Em 2000. 98, 99,
quando a gente sai da associação de moradores, a gente vem para essa associação. E deixa eu falar para você, a gente foi porque, não, vamos fazer um trabalho com mulheres, a gente voltada só para mulheres, porque eu já tinha ouvido falar que houve um período que as mulheres se juntaram lá no morro e fizeram algumas rampas, algumas coisas, né? Conseguiram fazer com que o poder público chegasse até lá. Aí eu fiquei animada, mas tem uma associação aí desativada, vamos embora, vamos botar para... Aí eu vim, corri atrás, procurei uma professora chamada, que ainda é ativista muito, Lúcia Nazaré, e ela falou assim, não, a gente vamos ver isso aí, vamos botar isso, vamos organizar, legalizar tudo direitinho. Só depois que eu fui empossar essas coisas todas, aí que eu fiquei sabendo que a primeira presidente dessa instituição tinha sido morta por bandidos. Aí eu falei, caraca, agora eu já estou dentro do panelão, não tem como correr mais não. O negócio é a gente andar na linha, nem para lá e nem para cá, traçar, ter foco. Mas ela foi uma guerreira, era uma enfermeira e foi guerreira, né? Conseguiu esse mutirão lá e depois a gente deu continuidade, tiramos a associação de mulheres lá de cima do morro, trouxemos ela para a parte baixa da comunidade e aí a gente começou a falar com as pessoas, coisas, ter possibilidades de melhora. E você tem alguma memória marcante do seu ativismo? Sem ser essa que eu falei para você? Eu acho que todas as vezes que eu estou na frente de alguma coisa para falar sobre o nosso trabalho, é uma coisa muito envolvente para mim, mexe muito comigo. A gente conseguir falar de coisas boas, né? De coisas que nos são nosso dia a dia. Mas uma coisa assim, que no meu ativismo, certo dia eu estava numa inauguração de uma clínica da família e aí veio uma pessoa que ia ser a gerente de lá, me deu um abraço e falou assim, a senhora não está lembrando de mim? Aí eu falei, você é mais nova, né? Você tem uma cabecinha nova, o meu chip já está tudo lotado, eu vejo tanta gente, não estou lembrando não, você me perdoa. Aí ela, lembra que a senhora teve na faculdade Estácio de Sá, lá na Lapa? Eu era uma daqueles ouvintes lá da senhora. Aí isso me marcou muito, 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 muito. Então, a gente saber que a gente, né, em algum momento, a gente pode estar junto com quem está do outro lado, né? E a vida para mim é isso aí, é um show. Eu gosto de fazer o que eu faço, cada dia para mim é um desafio para mim vencer. Você perguntou mais diretamente o que me marca, o que marcou. Como você fez a pergunta? Se você tem alguma memória marcante do seu ativismo? Essa é uma. A entrada dos agentes comunitários na comunidade também, para mim, foi muito importante, que foi a conversa que em algum momento a gente teve enquanto conselheira distrital. Estava se questionando o bairro, que ali tem uma guerrinha, né? Assim, todo mundo quer puxar para perto a sua brasa para sua sardinha, né? E aí, em algum momento, me deram a fala e eu pude falar com hoje também, na época não era ele, era o Dr. Hans, e eu falei para ele, como que a gente fala de saúde? Como que a gente fala de saúde se o Morro do Urubu tem a faixa de Gaza para ir para o Engenho da Rainha? E aí ele olhou para mim e falou assim, mas é próximo? Eu falei, sim.
só que tem um impeditivo ali, né, na faixa de Gaza. Quer dizer, os mais velhos passam com um pouco mais de tranquilidade, mas os mais novos, né, não passam, porque seus pais têm medo, porque os de lá de cima olham e pensam que os jovens estão passando para cá para trazer informação. Então, e como que a gente faz essa saúde funcionar? Aí ele, mas não tem condições de colocar uma clínica da família em todos os lugares. Eu falei, sim, mas se você já está instalando lá daquele lado, então por que você não faz o edital, coloca lá no Morro do Urubu, e se as pessoas se sentirem à vontade de concorrer, né, pleitear isso aí, elas vão estar cientes, lá vai ser a base e elas vão estar trazendo, levando a informação, porque já perderam o medo da faixa de Gaza. Só vai se apresentar quem assim, né, conseguir. Ele olhou para mim como se eu estivesse falando uma coisa assim, extraterrestre. Mas eu fiquei muito feliz que eu estava em Brasília, num congresso. Quando eu cheguei, tinha alguns editais pela comunidade do Morro do Urubu, dando prazo, quem quisesse, bababá. E uma das agentes, né, de saúde que se inscreveu naquela época é uma das minhas melhores agentes até hoje. Ela é meu tudo ali. Se hoje eu ainda consigo ajudar a comunidade do Morro do Urubu, essa menina é o meu olho, é o meu corpo, é meu tudo, né? Ela fazia parte da Associação de Mulheres. Eu hoje brinco com ela que ela tem medo, né? Mas ela seria com certeza a minha, como é que eu posso dizer, a minha seguidora. Quando ela seria todo o meu legado, essa pessoa. Ela é o agente de saúde que a gente pensou lá atrás, que era aquela pessoa de conhecer seus vizinhos. Então, essas coisas me marcam. Hoje eu sou uma turismóloga, né? Mas assim, eu quis fazer turismo, posso explicar? Eu quis fazer turismo pensando exatamente, acho que essa minha formação comunitária, entendendo que o ser sai de lá do foco, ele vem aqui fora, ele adquire informação e volta para disseminar a informação onde ele está. A minha visão de turismo era essa, fazer com que os jovens, isso foi muito difícil, fazer a minha banca entender o que eu estava falando, porque tinha uma senhora lá que acho que ela tinha um pezinho atrás para dizer para mim que não dava. Eu falei, dá, porque a gente passeia com os jovens e eles não saem sozinhos, eles tinham medo de vir na cidade. A gente observava isso por várias vezes, a gente tinha projetos de intercâmbio e muitas das vezes a gente solicitava que trouxesse os jovens ou para a Quinta da Boa Vista ou para Copacabana, que muitos deles não conheciam o que era, morando aqui, nascendo aqui, não sabiam o que era. E aí a gente trazia esses jovens e a gente percebia que eles só andavam grudadinho um no outro, eles não andam sozinhos, parece que a cidade não pertencia a eles, entendeu? Então, quando eu pensei no turismo, eu pensei isso, que a pessoa tem que sair do seu habitat natural para vir ver a transformação. Aí eu trago para mim, eu vou jogar isso para mim. Eu já fui para hotéis maravilhosos, 5 estrelas, 10 estrelas, 20 estrelas, buffet com 50 carnes, 30 carnes, né? E só que a minha realidade era outra. Então, assim, era muito legal eu conhecer, né? Aquilo tudo era muito bom, era 2 dias, 3 dias, né? Mas a minha realidade era outra, a minha realidade era o Morro do Urubu, né? Ali cabiam os meus pensamentos, as minhas transformações, junto com as pessoas que ali moram. É isso. E atualmente, como você descreveria a pessoa que você é? Eu acho que hoje eu estou mais paciente, até por conta, né, há 2 anos, nessa descoberta, que eu descobri uma luta contra o câncer, né?
eu estou mais paciente, estou mais aberta a escutar. Eu acho que eu escuto muito mais do que eu escutava, né? Mas não morreu em mim a vontade de transformar, né? Hoje eu moro em São Pedro da Aldeia, um lugar altamente preconceituoso, tá? Embora ele tenha sido descoberto por indígenas, o município, as pessoas não se sentem negras, né? Até porque tem muita farmácia perto, né? Então não se sentem mesmo. E assim, eu tive que mostrar primeiro o que eu falei para vocês, a minha primeira ação, né, do camelô educativo, eu fiz numa árvore linda, que hoje ela é tombada. A gente conseguiu mobilizar uma vereadora na época, e aí a gente fez o tombamento dessa árvore torta, que da minha casa eu ficava olhando, e muita gente parava perto dessa árvore para fazer fotos. E eu ficava intrigada com aquilo, né? Todo mundo parava o carro ali e fazia foto naquela árvore torta. Aí eu fui procurar a história da árvore. E eu comecei a ver que ali podia ser um point para eu fazer meus trabalhos. E foi assim que a gente fez. Só que aí a gente começa a escutar as pessoas locais dizer: ah, não gosto, porque as pessoas botam trabalhos, como é que falam? Suas oferendas, né, dentro da árvore e tal, e fez um buraco na árvore. Aí eu ficava olhando, né, tá queimando a árvore. Mas tá aí também não tem como você proibir, a gente tem que construir junto, né, que a árvore seja para evangélicos e para as pessoas de axé, e foi o que a gente conseguiu fazer. A gente tem um filme para ser rodado, não sei se já acabaram de fazer um filme, porque logo começou a pandemia, onde a gente conta essa história. E aí, na filmagem, nós conseguimos uma mãe de santo e uma pastora, né? Que no finalzinho o rostinho delas vão se entrelaçando e elas vão dando a mão uma à outra, nessa árvore, debaixo dessa árvore. Ou seja, a gente conseguiu com que a prefeitura fizesse tombasse ela, mas eles fizeram uma jardinagem em volta dela, e aí a gente pôde falar para as pessoas: não é proibido você fazer o seu axé, que é na beira da lagoa, né? Eles colocavam ali a vela para não apagar, mas só que queimava a danadinha da árvore, né? E a ela era teimosa, ela tá lá imponente, né? Resistiu a tudo, tá lá ainda. Então, isso foi um dos desafios aonde eu estou e continua sendo. Eu entrei para o movimento negro de São Pedro da Aldeia, e aí sim eles começaram a falar: oba, vamos escutar essa dona porque ela é louca, porque aqui não tem nada disso, lá não tem movimento nenhum de mulheres, não tem. Barulho quem faz é a dona Sônia, com muito respeito, mas assim, se eles pudessem, eles davam uma coça nela, mas não pode. Então a gente começa a provocar. É um lugar que tem muitas mulheres sozinhas, que na maioria não são aonde a gente mora, né? Como eu disse lá atrás, é uma zona sul, lá não tem tanta pobreza à vista. Mas a gente tem os outros bairros ali, né? Como se fossem outras comunidades. Eu estou falando do Morro do Urubu e estou falando do Engenho da Rainha. A gente sempre fez projeto envolvendo esses dois lugares. Por isso que assim, eles falavam: Sônia, você vai porque você tem imunidade social. Eu falei assim: não, porque a gente construiu essa imunidade social, né? Então a gente passava de um lado e passava para o outro, fazendo o mesmo trabalho de prevenção de um lado e do outro, e a gente conquistou amizades, né? Conquista as pessoas. Lá a gente tenta fazer isso dessa forma. Não é fácil, você já vai para 8 anos, durante 3 anos mais ou menos. Durante uns 2 anos e pouco, até por conta da pandemia, a gente teve que todo mundo ficar dentro de casa, então a gente teve que dar uma parada, né? Totalmente parar. Mas a gente voltou com uma força total, e aí a gente começou, faço parte do movimento do PT,
lá do município, aí ganhei um prêmio Dandara, né? E aí foi fácil, está sendo mais fácil a gente construir nosso caminho político sem ser política, entendeu? Entendendo que a política é isso daí, né? A gente faz a política sem ser político. O político não faz, a gente vai lá e faz, provoca ele, né? Isso está sendo devagar, mas a gente está num caminho muito legal, muito bom. Uma construção boa, pé no chão. Então são esses seus planos para o futuro? Meu propósito eu tenho um sonho, vocês vão saber assim em primeira mão, que é conseguir colocar os CEDAPs dentro do município de São Pedro da Aldeia pela expertise que eles têm de lidar com os jovens, tá? A gente anda fazendo algumas provocações, eu acho que agora, graças a Deus, depois das eleições, a gente criou um fôlego melhor, maior, né? É uma prefeitura totalmente de direita, né? Hoje ousadamente, a gente pode dizer que existe a esquerda, né? Mas é uma coisa de construção ainda. Mas já temos adeptos, isso é muito bom. Saímos lá das escuridões, mas a gente já está sendo percebidas, né? E eu acredito que daqui mais um tempo a gente vai poder fazer um trabalho com os jovens. Houve algum momento que eu tinha um jogo que eu ficava olhando meus netos, todo mundo, a cidade inteira, fazendo aquele jogo, e eu falei assim, tá aí, isso pode ser uma saída para mim. Era o tal do P5, sei lá, não sei o que, P5. É um jogo que você fala, você joga aqui, joga com não sei quem lá do outro mundo, lá do outro lugar. Os jovens não estavam nesse vício aí, como é que vocês falam? Uma vibe? Estava nisso daí, a gente só dava isso. Aí eu falei, tá aí. E por sorte minha, numa das casas próximas a minha, vinha um jovem que era um dos coordenadores desse jogo. Aí o garoto, você caiu do céu. Aí o pai dele se dá muito, a mãe dele comigo. Ele, né, que o pai se dava, que faleceu ano passado. Vai fazer 1 ano agora. Gente muito boa. Mas é assim, coisa boa também ilumina o céu. E aí esse menino falou, o que a senhora precisar pode contar comigo. Desde que seja para crianças de escola pública, eu não cobro nada, eu venho fazer isso. Aí eu falei, eu preciso de um doce para atrair esses jovens no colégio. Então, eu estava arrumando um patrocinador que era para poder fazer faixas, botar perto do colégio estadual que tem lá, dos dois, e a gente organizar um domingo com cachorro quente e guaraná, Coca-Cola. O doce era o quê? Presença do coordenador do Ai, Sônia, peraí, vocês, gente, falem inglês melhor do que eu, por favor, me ajudem. É P5? Eu sei que não sei o que é fogo. O troço é tão famoso que ele começou a entrar dentro dos times. O Fluminense tem, eu acho que outros times também estavam organizando partidas assim. O negócio pegava fogo. Agora eu não vejo tanto não, mas já foi mais. Era dia e noite, eles iam dormir de tarde para marcar os encontros 10 horas, 11 horas da noite, estava a garotada lá tudo. Já porque na minha casa frequenta muito jovem pelos netos, sobrinhos, né? Então a gente percebia essa... Gente, vocês não conhecem. E assim, quando era mais novo, a gente ia lá olhar, né? Se tinha alguém lá, algum velhinho se fingindo de criancinha lá, né? Mas era um jogo que atraía muitos jovens. E aí, como eu conheci esse coordenador, que também é um jovem, ele faz comunicação, eu sei o que, da informatização, sei lá na UFRF da Niterói. Na UF? Ele é estudante de lá. E ele ganha um dinheiro bom. Os patrões dele, acho que é de São Paulo, ele ganha para fazer
coordenar esses jogos. Aí ele falou, se for escola pública, a senhora conta comigo, não vou te cobrar nada. Falei, então tá, então o peixinho está garantido aqui em casa. E a casa você já tem, que é do lado, então você vem comer comigo. Aí só que a gente não deu prosseguimento, porque no momento as portas que eu podia bater, era o SEDAP, estava totalmente sem projeto, sem essas coisas todas, e a gente teve que literalmente apagar nosso fogo, né? Esperar uma próxima oportunidade. Mas o meu sonho é a gente fazer alguma coisa. Eu chamei aquela garotada lá do dia lá da comemoração lá. Eu conversei com alguns, eles toparam, vocês ficam lá em casa, vamos fazer um barulho em São Pedro da Aldeia? Aí eles, topamos, porque assim, jovem fala com jovem, né? Quem são eles? Fazer uma tarde de grafite, alguma coisa, uma dança, simular um teatro, para dizer assim, não, se eles podem, eu posso também, né? Não ia ficar só legal se eu chamasse senhoras para fazer, vamos fazer um karaokê e tal, não ia ser. A gente tem que falar a linguagem do jovem, e para falar com o jovem nada melhor do que outro jovem, né? A gente está aí nessa espera. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Eu acho que eu fui lá atrás, fui lá na frente, fui no meio. Eu sou meio embobada, tá? Mas assim, eu espero que eu tenha conseguido dar um ar de história aí. Não. No momento a gente está vivendo essas algumas incertezas, né, contra a minha saúde, mas nada que eu posso dizer. Viver um dia de cada vez, olhar para trás sem esquecer o presente, pensando lá na frente, no futuro, é isso.